Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Muito bem, amados irmãos. Chegamos aqui à quarta parte, última parte, deste mês da obra de misericórdia de visitar os que estão encarcerados. Eu quero ler com você um episódio ocorrido na vida do apóstolo São Paulo que nos ilumina muito, nos mostra muito bem o que significa isto. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 16. O texto nos conta um episódio ocorrido com Paulo e Silas. Certo dia, quando íamos à oração, eis que veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: Estes homens são servos de Deus Altíssimo que vos anuncia o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: Ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que se lhes esvaecer a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas, levaram-no ao foro e à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: Estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade, e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou, lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Eu fico pensando, lendo esta passagem, quem era o maior prisioneiro? Se eram as pessoas que estavam nas grades ou se era o próprio carcereiro, né? Porque o homem está desesperado e ele diz: Eu vou me matar, porque agora todo mundo fugiu e a regra na época era essa. O carcereiro era culpado, seria punido. Mas então esse homem quer a liberdade. Também me chama a atenção o fato de que as algemas caem dos presos e as jaulas se abrem, mas ninguém foge. Ninguém foge. E me chama mais ainda a atenção o fato de que Paulo e Silas estão presos ali, primeiro por um ato de injustiça, porque aquelas pessoas fizeram aquilo com eles, porque eles libertaram a moça que também estava num cativeiro presa, num espírito adivinho que a tornara escrava de exploradores. E agora aquelas pessoas manipulam o povo e eles vão para as cadeias e são colocados na cadeia mais inferior, que se chama calabouço, num lugar muito escuro, de maneira que o homem precisou pedir luz, fogo, para poder entrar. Estavam presos ao cepo. O cepo era um instrumento onde se prendiam os pés, as mãos do prisioneiro, às vezes a cabeça, e ele ficava numa posição horrível, com o rosto no chão, e imagina todo machucado como eles estavam. Mas eles cantavam um hino a Deus. Primeiro de tudo, aquele que está livre leva a liberdade. Eu falei disso todas as primeiras 3 partes deste ensinamento. Está livre leva a liberdade, mesmo para os cativos, os cativeiros. Segundo, veja que horrível a prisão no tempo de Paulo, que também é o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não viu Jesus pessoalmente, mas é mais ou menos contemporâneo. As prisões eram feitas de uma maneira muito rústica, muito triste,
e as pessoas eram presas por motivos banais e assim havia muita injustiça. Quando nosso Senhor disse que devíamos visitar os prisioneiros, nosso Senhor não estava dizendo tanto de que nós deveríamos ir levar falsas ilusões. Veja só, de ir a alguém que está preso porque de fato cometeu um crime e dizer aí, não, tudo bem, tudo está certo. Alguns por aí fazem assim, e aquele que é um criminoso terrível, antes mesmo de cumprir a sua pena ou de provar a sua regeneração, logo já posa de uma pessoa nova e que tudo está certo. Há um processo de transformação. Veja só, Jesus tinha principalmente em vista aqueles que estão presos de maneira tão injusta. Veja, Paulo e Silas foram presos de uma maneira muito injusta. De fato, nós temos que cumprir um ministério, sim, obras de misericórdia, de visitar aqueles que estão nas cadeias, nas algemas, nas penitenciárias. Mas, veja só, esses são lugares tristes, lugares onde todo mundo está preso, tanto os condenados quanto os seus carcereiros. É um lugar de sofrimento humano, é um lugar de tortura humana, ainda que não haja tortura física, mas a tortura emocional, a tortura psicológica que vai ocorrendo ali. E é preciso que nós cristãos levemos sim uma mensagem de amor, mas uma mensagem de libertação. Aquele que tem pena a pagar, vai pagá-la e deverá pagá-la se ele se converteu, deverá pagá-la de uma maneira sóbria, equilibrada, porque se converteu. Quanto mais se converteu, mais tomou consciência de que o mal que fez precisa ser reparado. Aquele que está preso injustamente, até o poder milagroso de Deus poderá reverter o quadro. Mas independente dessa questão toda, eu volto a insistir e quero concluir a reflexão com isso. Nós temos o poder libertador de Jesus para tirar dos cárceres toda e qualquer pessoa. Dos alicerces mais profundos do cárcere vem a palavra salvadora que provoca um terremoto e transforma vidas, liberta famílias, cura as pessoas. Façamos a obra de visitar os presos. Talvez nossas células tenha alguém que esteja nessa condição. Talvez conheçamos alguém. Vamos levar mensagem de salvação. Vamos lá fazer uma visita. Vamos levar a palavra de Deus. Vamos dizer a ele que é preciso, que se ele é culpado, que se arrependa e pague direito sua pena com o coração voltado a Deus. Se a pessoa está entregando seu coração ao Senhor, vai sair de lá e poder dar a sua mensagem aos outros e dizer, eu paguei o que de fato eu devia, mas Cristo pagou o que eu não podia pagar e libertou-me dos entraves das trevas. Mais do que tudo isso, toda e qualquer pessoa que estiver presa no pecado precisa conhecer o poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma, que salva e que quebra as cadeias. Por isso, Espírito Santo, nós pedimos que este mesmo poder que acompanhou o ministério de São Paulo e de São Silas, que este mesmo poder se manifeste em nós, através de nós, e que nós possamos ir aos cárceres mais profundos e lá manifestar a liberdade dos filhos de Deus, de forma que os encarcerados saibam que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe nosso ministério. Vamos a todos os presos e levemos a liberdade em nome de Jesus.